tá por acaso assistindo esse ExudaCast agora. E ela fala, pô, eu tô em situação vulnerável, não sei pra onde ir. Não sei o que fazer. Tem um lugar específico aqui, por exemplo, no Recife, onde essa pessoa vai atrás? Que lugar é esse? Se uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, aí a gente entende a vulnerabilidade em geral como pessoas que estão em situação de pobreza, extrema pobreza, ou vivenciando situações semelhantes. A gente sempre aconselha que essas pessoas procurem um CRAS. Né? Então, CRAS. C-R-A-S. Significa? CRAS. Seria Centro de Referência e Assistência Social. Diga aqui, um principal, um no centro da cidade. A gente tem algum espalhado por bairros? Na verdade, os CRAs eles são espalhados pelas regionais do Recife. Cada município da região metropolitana e do estado, do Brasil, tem uma metodologia específica para organizar esses centros de referência, né? Então, no Recife, em geral, eles são distribuídos por RPAs, mas como a gente tem uma população de mais de 1.400.000 habitantes, a gente tem muito mais que 6 CRAs, né? Se eu não me engano, no Recife, hoje a gente tem 10 ou 11. Mas, por exemplo, eu tenho um sobrinho, rapidinho, eu tenho um sobrinho, meu afilhado também, Pipo, que ele tem síndrome de Down. E é bem trabalhoso, sim, é muita coisa pra ser feita, fisioterapia e tal. E meu irmão paga, assim, ele fala, Luciana, é uma nota que eu gasto só pra começar o mês pra cuidar de Pipo. E às vezes a gente quer aprender e entender melhor quando tem alguém perto da gente que está vivenciando isso. Quando não tem ninguém, a gente fica meio por fora. Eu, por exemplo, não sabia que uma pessoa que nasce com síndrome de Down ou alguma deficiência tem direito a um benefício. Exato, tem direito a um benefício. Assim como eu não sabia, tem muitas mães jovens que têm filho e que não sabem disso, né? E aí, por exemplo, um garoto que tem síndrome de Down, alguém que está assistindo pode ir nesse CRAS e falar assim, você não tem direito a um Bolsa Família porque você tem um trabalho que é mais que R$238, como você está falando. Mas você tem um filho no síndrome de Down e isso pode te dar tal benefício. Isso. Então, no pode CRAS... dar esses encaminhamentos. O CRAS é o local, então, onde essas pessoas têm que ir atrás. Isso. É porque quando a gente fala da política de assistência, a gente tem que pensar, e aí eu fazendo esse paralelo, que a assistência social ela é dividida por níveis de complexidade, né? Assim como a saúde. Então, dentro da assistência, a gente tem o que a gente chama de porta de entrada. E o CRAS é essa porta de entrada. É aquele espaço onde os usuários eles vão ter o primeiro contato com a assistência. Então, eles vão fazer o cadastro único, eles vão acessar ou pleitear algum benefício social, seja o Bolsa Família, seja o BPC, enfim, seja orientações para algum benefício eventual, auxílio funeral, auxílio moradia, enfim. Essa é a porta de entrada. Mas dentro da assistência, a gente também tem outros caminhos, né? E aí são caminhos que vão se complexificando. Então, a gente tem a porta de entrada, que é o CRAS, que está dentro do que a gente chama de proteção social básica, né? A gente tem, depois da proteção social básica, a gente tem a proteção social especial, aí já são outros caminhos que a gente segue, e aí a gente vai ter a proteção social especial de média complexidade, aí a gente vai ter os CREAS, por exemplo, que são centros especializados, né, de assistência social, de referência em assistência social, que é onde a gente já vai atender um público em uma situação mais extrema de vulnerabilidade, onde a gente já tem direitos que são violados de forma mais explícita. A gente já atende casos de violência, por exemplo, violência contra a pessoa idosa, violência contra crianças, violência contra adolescentes, contra mulheres, muitas vezes. Então, já é algo mais específico. Dentro da proteção de média complexidade, a gente tem os centros POPs, né, que são os centros que acompanham, né, e acolhem população em situação de rua. E a gente também vai ter, né, a proteção especial de alta complexidade, que é onde a gente vai atuar diretamente com as situações de violação total de direitos. Então, é dentro da proteção social de alta complexidade que a gente encontra os abrigos, os acolhimentos, né? Que são espaços onde a gente já viu toda a fração de direito ser rompida. A gente encontra muitas vezes usuários que não têm nenhum tipo de referência familiar, comunitária, e a gente precisa dar direções para que esses usuários eles tenham seus direitos garantidos, né? Então, se uma criança, um adolescente é vítima de violência, a gente precisa acolher, né? Claro, a gente tem uma articulação com o Conselho Tutelar, a gente tem uma articulação com a delegacia, a gente tem uma articulação com o Ministério Público, mas a gente precisa ter um espaço de referência para levar essas crianças e esses adolescentes. Então, a gente tem os acolhimentos
por exemplo, né? Então eu acho que em todo esse contexto, o importante é a gente entender a política, como ela funciona, como ela se organiza e como nós, profissionais que estamos ali naqueles espaços, e não só os assistentes sociais, são os assistentes sociais, os psicólogos, os pedagogos, os advogados, os médicos, enfim, né, sociólogos, todos os profissionais que atuam dentro dessa rede socioassistencial estejam preparados para lidar com essas situações e saber em fazer os encaminhamentos corretos, né? Porque como você falou, de fato, eu posso não ter acesso a um Bolsa Família, mas eu posso ter acesso a um outro programa. Sim. De fato, aquele serviço da assistência social pode não dar aquela resposta que eu estou esperando, ou que eu estou demandando. Mas, de repente, um serviço de saúde pode me dar essa resposta, né? Perfeito. De repente, o serviço de educação pode me dar essa resposta, né? E aí eu tenho que me apropriar desse conjunto. Eu preciso entender aquele espaço onde eu estou atuando, eu preciso entender esses meus usuários para poder fazer os encaminhamentos de forma correta. Né? Então, assim, só fazendo esse paralelo com a assistência para colocar justamente essas instâncias que a gente pode procurar, como a gente pode procurar e como profissional, já que um dos nossos focos aqui é discutir um pouco dessa atuação, ele deve, né, estar preparado para lidar com essas situações que são comuns no seu cotidiano.